presidente em exercício, Capiberibe, meu amigo querido, governador de uma verdadeira revolução na floresta, que nós procuramos narrar e contribuir, meu amigo Paulo Paim, presidente dessa comissão, que quero lembrar que não apenas fizemos aquela missão na África juntos, mas escrevemos juntos praticamente todo o capítulo 7º da Constituição brasileira, que é o direito dos trabalhadores, que foi, a duras penas, conseguimos ampliá-los, e alguns desses direitos, alguns desses dispositivos até hoje não foram aplicados. Dizia um senador italiano que a Constituição da Itália era tão boa porque tinha 50 anos e ela não tinha sido completamente aplicada ainda. A nossa está entrando nesse caso, né? É tão boa que não consegue ser aplicada. Eu quero compartilhar um pouco aqui de uma visão que talvez não conhecida com a da maioria. Eu quero, já que os fatos da ditadura, a composição foi bem rememorada, muito bem colocada por todos, eu gostaria de pegar dois momentos só. O nascimento e a morte dessa ditadura, né? Gostaria de me fixar mais nesses dois pontos, até para atender a essa visão que rememorar não é olhar pelo retrovisor. Rememorar serve para olhar para frente. É muito importante para olhar para diante, né? E vou, se puder, se tiver com o ministro Jacques Wagner, vou transmitir a ele essa sua boa recomendação, que o retrovisor é uma peça muito importante do automóvel. Mas eu queria lembrar aqui que eu não considero que tenha sido o golpe militar tenha sido apenas um golpe militar, tenha sido uma quartelada. Eu compartilho da ideia de que havia uma revolução em marcha, havia uma revolução democrática, uma revolução talvez social-democrática em marcha, desde Getúlio, passando por Juscelino e principalmente com Jango, quando esse processo se acentuou muito com a campanha pelas reformas de base, que eram reformas revolucionárias, tão revolucionárias que até hoje não foram realizadas. A reforma urbana, a reforma agrária, até hoje estamos nos devendo essas reformas, né? E isso estava num processo acelerado. Realmente o país caminhava não para uma ditadura anarco-sindicalista, mas para um processo de transformação bastante significativo. Eu quero compartilhar aqui com o que o presidente me disse, quer dizer, que país seria esse se não houvesse o golpe militar? Com certeza um país muito mais avançado. Com certeza muitos dos gargalos teriam sido resolvidos naquela época. Então, eu penso que o que nós vivemos em 64 foi uma contra-revolução. Foi realmente uma contra-revolução profunda, planejada, com pensamento, com projeto. Não foi uma quartelada simples como pretendiam alguns militares até. Aquele que disse que era uma vaca fardada, que pretendia dar isso mesmo, que pretendia derrubar o governo de Jango e implantar rapidamente e reestruturar a democracia. Mas não foi. Havia por trás deles, havia um Golbery, havia um Geisel, havia um pensamento político que se revelou logo no começo do golpe militar e da ditadura civil-militar, na minha opinião. Porque Golbery do Couto e Silva teve tanta importância quanto Otávio Gouveia de Bulhões, e começaram a ditadura começou a executar um projeto de transformação contra-revolucionária. A primeira coisa que ela fez foi quebrar a estabilidade
a estabilidade no emprego, porque era fundamental quebrar essa estabilidade para possibilitar a venda das empresas brasileiras às multinacionais. A estabilidade no emprego era o principal obstáculo da venda de empresas brasileiras para o avanço do capital estrangeiro no Brasil. Um avanço que tinha bem diferenciado daquilo que Juscelino fez. Juscelino, também no processo de benesses para o capital estrangeiro, deu ao capital estrangeiro, a indústria automobilística, um mercado. Abriu uma indústria que fechou o mercado. Foi uma beleza, porque dá uma reserva de mercado fantástica como essa a determinadas 5 ou 6 grandes empresas. Mas, em compensação, possibilitou o crescimento de uma indústria de acessórios, de equipamento, de fábrica, que realmente foi uma contribuição extraordinária para a economia. Mas o golpe de 64 fez o contrário. Qual foi a próxima atitude logo adiante? A primeira coisa que ele fez de essencial, ele desmontou a nossa matriz energética e a nossa matriz de transporte. Desmontou. Ele inviabilizou, em 2 anos, ele inviabilizou as ferrovias e possibilitou a esse rodoviarismo louco que consome os recursos brasileiros e possibilitou, e aí entra com força, essa que é hoje que espanta a todos, etc., mas entra com força o reino das empreiteiras, construindo estradas, etc. Quer dizer, paralelamente a isso, num país que tem 8.000 quilômetros de costa, né, eles desmontam a navegação de cabotagem. Por quê? Porque precisavam desmontar uma coisa que chamava PUA, Pacto de Unidade e Ação, entre os sindicatos dos trabalhadores ferroviários, dos trabalhadores portuários e dos aeroviários. Era o PUA. Era essa desmontagem da nossa matriz de transporte, que era fundamental, foi essencial também para a desmontagem da matriz energética, né? Então, eles executaram um projeto detalhadamente. A política de Otávio Gouveia de Bulhões e de Roberto Campos foi uma coisa muito bem pensada, muito bem trabalhada. Não se pode dizer que os militares chegaram ao poder sem ter o que fazer, sem ter pensado nada. Eles tinham aquilo preparado. Tinha alguns caras que pensavam que acreditavam que era passageira, mas eles sabiam que não era, insisto, que não era meramente militar, era civil, talvez até mais civil do que militar. Golbery Couto Silva saiu do Exército diretamente para ser presidente no Brasil da Dow Chemical, né? Que chegou na Bahia, chegou a reservar, chegou a ter a sua mina de salgema, ela é uma área cercada com a aquiescência do senhor Antônio Carlos Magalhães, os dois viviam em comum acordo, e fecharam um território brasileiro que só podia entrar em Matarandiba. Os moradores de Matarandiba só podiam entrar na sua cidade se tirassem uma carteira de identidade na Dow Chemical na Pituba, em Salvador. Quer dizer, foi um processo desnacionalizante, foi um processo profundamente estruturante de uma nova ordem econômica e financeira. Foi quando os bancos adquiriram uma importância gigantesca na economia, financiarizou-se a nossa economia brutalmente. Eu quero dizer isso, que isso tem a ver também com o fim da ditadura. O que a ditadura, lamentavelmente, não terminou, não foi derrotada pelas forças heróicas, de muita coragem, de muito patriotismo
dos nossos revolucionários armados. Marighella está ali, a neta dele, filha de Carlinhos, grande referência, uma grande referência para mim, inclusive, que eu conheci pessoalmente, uma beleza, uma figura humana extraordinária. Mas a ditadura foi derrotada pelas forças democráticas, pela perspectiva democrática, pela visão do velho partidão, que ainda que não tivesse sido realizado, no lugar do partidão surgiu o PT, porque o PT é um partidão que deu certo, que transformou-se no partido da classe operária, cresceu e, ao invés de adotar uma política revolucionária, adotou uma política reformista, etc. E era isso mesmo que essa substituição foi uma coisa extraordinária para a política brasileira e deu certo. E aí entram fatores subjetivos que não vale a pena examinar aqui, mas que talvez valham a pena, porque também, assim como o partidão, naquela época, não tinha chance de se... Embora tivesse a política mais correta, tanto é que essa política foi adotada pelo PT, a política das alianças, a política da amplitude, ele não pôde porque já estava demais desgastado. E é uma coisa que talvez se assemelhe ao que está acontecendo hoje com o PT também. Eu li em Carta Capital, agora tem 3 análises importantíssimas sobre... Porque o PT é um patrimônio do Brasil muito importante. Ele não pode... não podemos desconhecer a importância que o PT teve para o bem ou para o mal. Ou para ele deixar de existir ou para continuar existindo, mas é importantíssimo que se discuta essa função do PT. Mas eu quero retomar agora, fazer por que eu disse isso? Porque o fim da ditadura correspondeu também a uma certa incapacidade que o seu governo, o último governo de João Figueiredo, teve de se manter ligado às elites. Ele começou a entrar em contradição com essas elites e começou a ser insatisfatório do ponto de vista das elites. E as elites começaram a se desprender do governo Figueiredo e a formar digamos assim, a compor o leque de alianças democráticas, principalmente comandado pelo PMDB, que já havia ganho 2 eleições. Nós não podemos dizer que nós vivemos uma ditadura militar clássica, de repressão total, absoluta, porque não é verdade. Nós tivemos ditadura terrível, desumana, brutal, mas tinha oxigênio, tinha áreas de oxigênio onde ela se beneficiava e se beneficia até hoje. A questão da impunidade está muito vinculada a essa história da permissão, da concessões democráticas que ela fazia. E nessa composição, houve um determinado momento no país em que havia 2 grandes teses sobre a substituição, a superação da ditadura. Uma tese defendida pelo Partido Comunista Brasileiro, pelo PMDB, pelas forças pela social-democracia, à época, Fernando Henrique e outras pessoas, que dizia respeito ela é denominada como derrotar a ditadura. E outra de uma concepção mais radical, que era a derrubada da ditadura. E essas concepções não conseguiam se juntar. Eu acho importante examinar isso hoje, porque também estamos diante de concepções à esquerda díspares e contraditórias entre si, que vêm favorecer sempre a direita quando acontece isso, né? Essas contradições, essa contradição básica, foi atravessada literalmente por uma ideia, uma proposta, que era ao mesmo tempo, porque uma tese era a ruptura com o sistema, a outra tese era a composição, a abertura do sistema. E houve uma proposta em determinado instante que era uma ruptura e, ao mesmo tempo, era uma ruptura democrática. Um processo, era processual e era ruptura, que foi a proposta das diretas já, que, ao mesmo tempo que era uma proposta de ruptura mesmo, de substituição
da ditadura de um general por um governo eleito, era também tinha também um componente democrático, porque ia ser uma emenda parlamentar, uma emenda à Constituição aprovada pelo Congresso Nacional. Era, portanto, foi uma saída, uma proposta que atravessou essas concepções e essas contradições que a esquerda vivia à época. E eu digo no meu esse livro aqui, que é um livro enorme, brutal, tem um livro do tamanho de uma... Eu digo assim que eu considero que a campanha das diretas já acabou se transformando numa quase revolução democrática. Eu fico imaginando assim, se não tivéssemos nos faltado, Gilney, os 221 votos que nos faltaram para a aprovação dessa emenda, como seria esse país? Pela primeira vez na história, o povo era o principal personagem da história. Nos palanques, eu me lembro bem, do Anhangabaú, o principal personagem era sempre o povo dessa campanha. Por mais que ela tenha sido, digamos, turbinada pela propaganda, pelo apoio dos governos estaduais, mas era o povo o principal personagem. E isso tinha um significado histórico impressionante. Pela primeira vez na história brasileira, o povo estaria dando às elites o direito de ser votado, ao contrário do que sempre aconteceu, do que aconteceu, continua acontecendo, das elites concederem ao povo o direito de votar. Eu acredito que teria um caráter de refundação do Brasil, e isso seria, qualquer que fosse o presidente eleito, depois de uma eleição conquistada pelo povo em praça pública, teria um caráter transformador muito mais profundo. Eu creio mesmo que essa... E eu quero lembrar aqui de como o regime se mobilizou para isso. De como o regime se mobilizou, que ele combinou a força de comunicação da direita, que era a Rede Globo, a Veja, etc., combinando com a força militar. Brasília foi cercada no dia da eleição, era preciso garantir aos parlamentares que iam votar contra as diretas ou iam se ausentar, que eles não seriam retaliados. E o general Nini foi para lá com a chibata dele, etc., aquela presepada toda. Mas o importante é que eles usaram todas as forças para impedir isso. Por quê? Era para impedir a eleição direta de presidente? Não. Tanto é que eles concederam logo depois essa eleição. Era para impedir que o povo fosse o autor dessa página da história. Era para impedir o protagonismo popular, que seria transformador. Teria uma função de transformação social muito profunda. Aí vem aí sucederam-se a essa tragédia, sucederam-se outras, né? A eleição de Tancredo só foi possível porque absorveu uma parte, como o Capiberibe já disse, absorveu uma parte da direita, chefiada por Sarney, que era um chefe contra as diretas, era um dos principais articuladores, era o líder do partido do governo na época. Acontece a tragédia da morte de Tancredo, que se elegeu, embora no colégio eleitoral, explodindo esse colégio eleitoral, o colégio eleitoral não valia mais nada. O colégio eleitoral era o sonho de todos os parlamentares picaretas da época. Era como... Já pensou numa... Porque antigamente eles apenas homologavam o resultado que os generais apresentavam. Já imaginou poder eles escolherem, o parlamento escolher um presidente da República? E quem eram os candidatos? Maluf cheio de dinheiro, né? Ia ser a maior vergonha da história, não fosse aquela manobra
não fosse a campanha das diretas já que impulsionou a campanha de Tancredo, tanto é que foi Tancredo já, e que estourou o colégio eleitoral antes mesmo que ele só se reuniu formalmente para praticamente homologar a candidatura de Tancredo, que lamentavelmente veio com a candidatura de Sarney. Ele morre, assume. E aí, mas eu quero deixar claro que não era contra a eleição direta para presidente que se deu toda aquela mobilização. Foi exatamente para impedir que o povo fosse o principal protagonista de um processo que aconteceria caso a emenda do Dante de Oliveira, do nosso saudoso Dante de Oliveira, meu parceiro nesse livro, e que teve uma ideia que correspondeu a uma tática política, a um momento histórico essencial. Muito obrigado, era isso que eu queria.